Crianças, como eu já mencionei, a obra é composta por 3 atos. Os personagens principais são Otávio, o pai, o filho chamado Tião, que na verdade não foi criado no morro, onde a história se desenrola. Nós temos também Maria, a noiva de Tião, e por fim Romana, a mãe, mulher de Otávio e mãe de Tião, tá? Cada personagem vai ter um papel fundamental nessa obra, porque cada um representa uma coisa em específico. Professor, como assim? Pessoal, vamos colocar agora as pecinhas no tabuleiro. Saibam os senhores que Otávio, o pai, é ele um sindicalista ferrenho. Ele tem em sua história uma série de... Ele tem uma história de brigas políticas, tá? Ele é um sindicalista roxo que já foi preso, já entrou em confronto com os patrões, que é um cara visionário, tá? Em sua história ele tem essa tradição de brigar pelo coletivo, ele está ao lado de seus companheiros nas brigas por melhores condições de trabalho e diante de um cenário no qual uma família é constantemente reprimida em função das brigas políticas sindicais do pai, Romana e Otávio acharam por bem mandar Tião, o filho, para morar na cidade com um padrinho. Ou seja, o Tião não nasceu e ele não cresceu no morro. Na verdade, Tião se desenvolveu bem longe de lá. É por isso que quando ele volta para o morro, ele se sente extremamente deslocado, porque ele passa a viver num espaço que, na verdade, não é o espaço dele. Professor, como assim? Da seguinte forma, senhores, saibam vocês que... Meu gato caiu lá. Saibam, senhores, que Tião volta a morar com o pai e com a mãe e ele passa a trabalhar na fábrica com o pai. No mesmo momento em que ele passa a trabalhar com o pai, uma grande greve está prestes a estourar, porque a relação entre os trabalhadores e o dono daquela fábrica não ia nada bem, tá? E para coroar o momento, Tião descobre que ele vai ser pai, tá? E então ele prepara-se para o casamento. Maria avisa Tião: estou grávida, talvez seja o melhor momento para a gente casar. Afinal de contas, naquele momento, uma família vai ter um filho e eles não estão unidos em matrimônio, isso para a sociedade pegava um tanto quanto mal. Hoje ainda há uma série de preconceitos em relação a situações como essa, pessoal. Agora imaginem um Rio de Janeiro da década de 50 como não era. O filho, bastante pragmático, e essa é uma característica dele, vai anunciar à família o fato de que ele vai ser pai e ele vai se casar. Mas nesse momento em específico, a greve estoura. Otávio, como eu já mencionei para os senhores, tem uma tradição sindicalista bastante forte e a atenção dele está mais voltada para as questões sindicais do que para o futuro casamento do filho e com o fato de que ele vai ser avô, tá? Pessoal, a partir daí a gente tem um atrito forte entre pai e filho. Por quê? Ao passo em que o pai, extremamente idealista, vê nessa greve uma possibilidade de lutar pelos seus, por preocupar-se com o coletivo, o filho, Tião, vai inclusive furar a greve, tendo em vista uma melhor posição no trabalho, tá? Não sei se os senhores sabem, mas dentro do universo sindical, aquele que fura a greve é extremamente mal visto. Mas Tião, pelo menos a partir da minha interpretação, não tem em vista a traição dos seus companheiros de trabalho ou alguma coisa do tipo, não. Nós podemos acusá-lo de ter sido individualista naquele momento. Por quê? Porque ele buscava melhores condições de trabalho ao furar a greve, de forma a oferecer à sua esposa e ao seu filho melhores condições de vida. Isso implicava consecutivamente em quebrar com o protocolo da greve. Tá, muito bem. Nesse sentido, ele estava indo contra os seus companheiros, os seus amigos de trabalho. Mas, pessoal, a questão ele fez isso tendo em vista a sua família. Da mesma forma que Otávio
não deu grandes bolas, não se importou muito com a situação de que ele seria avô, de que seu filho iria se casar, tendo em vista o coletivo. A mãe romana representa o equilíbrio entre pai e filho, entre Tião e Otávio. Por quê, senhores? Otávio e Tião estão ao mesmo tempo corretos e errados. Professor, como assim? Como assim, professor? Galera, é sim interessante pensar no coletivo, afinal de contas, nós não estamos sozinhos no mundo. Nós vivemos em uma sociedade e pensar nos outros que a compõem é importante. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, caramba, afinal de contas, ninguém é melhor do que ninguém. Nós devemos viver em pé de igualdade e respeitar os nossos próximos e lutar pelo bem-estar dos mesmos. Mas, ao mesmo tempo em que a gente se preocupa com o coletivo, nós devemos também, talvez soe mal um pouquinho falar dessa forma, mas nós devemos, às vezes, trazer para nós uns toques de egoísmo. Afinal de contas, as situações nas quais a nossa família depende de nós, as situações nas quais nós dependemos de nós, e muitas vezes pensar no coletivo pode esbarrar nisso. Então, galera, qual é o melhor? Pensar em si ou pensar no coletivo? Existe uma forma de balancear essas duas coisas sem que caiamos no erro ou de desprezar o eu e a família, ou no problema de desprezar o coletivo e ser taxado de um egoísta. Pessoal, seja como for, o fato é que o pai é extremamente idealista, o filho é extremamente pragmático. Então, o pai acusa o filho de ser um bunda mole, que não se engaja em nada e pensa em si só, e ao passo em que o filho questiona o pai pelo fato de ele não fazer parte da família e lutar constantemente pelos outros, deixando de lado os mais próximos, ou seja, sua família. Nessa briga, pessoal, Otávio convida o seu filho a abandonar a casa porque aquele não é o espaço dele. Ele nasceu e se desenvolveu na cidade junto com seu padrinho e está totalmente fora da realidade daquele morro carioca daquele período. A mãe romana, pessoal, representa o equilíbrio entre esses dois cavaleiros porque ela está do lado dos dois ao mesmo tempo. Às vezes grossa, às vezes seca, mas ela não assume posicionamentos fortes porque dentro da simplicidade daquela mulher, ela foi sábia o suficiente para reconhecer que não havia certo ou errado nessa situação, havia posicionamentos diferentes, cuja balança várias vezes era extremamente problemática ao se procurar um equilíbrio. Afinal de contas, entre o idealismo do pai e o pragmatismo do filho, era praticamente impossível descobrir ou chegar a um ponto comum. De qualquer forma, ela o fez com bastante sabedoria. Mas, no entanto, todavia, contudo, não houve situação favorável para que Tião continuasse a viver naquele espaço. Ele finalmente reconheceu que o Morro Carioca não era a realidade ideal para ele. É então que ele vai até Maria e a informa de que ele já não vai mais viver lá, mas ele não conseguiria viver sem ela, afinal de contas, ela é sua futura noiva, ela é a mãe do seu filho. Assim sendo, ele a convida: Maria, vamos comigo, vamos sair daqui, vamos viver o nosso amor juntos. Uma história tradicional à la Disney terminaria com Maria chorando e se entregando para Tião, dizendo: ai, meu amor, finalmente nós vamos continuar a nossa vida, mas dessa vez mais pertinhos um do outro, porque a gente vai ser marido e mulher, nem que isso signifique eu sair aqui do morro onde eu nasci e cresci. Na verdade, não. O que Maria vai falar para ele é: não vou. Por quê? Porque o meu filho vai nascer aqui e ele vai se desenvolver aqui. O morro é onde eu nasci e é onde eu quero morrer. Aqui é o meu lugar. Diferentemente de você, seu lugar não é aqui. Pessoal, a gente tem um fim um tanto quanto inesperado. Essa paixão não se concretiza de forma ultra-romântica. Maria não está disposta a deixar tudo aquilo que ela conhece, a realidade na qual ela vive, para se entregar a um relacionamento com Tião. Porque Tião não faz parte daquele espaço.
e aquele espaço faz parte de Maria ao passo em que ela faz parte do mesmo. Crianças, a contraposição aqui é clara. Há brigas sociais, há brigas de classe, há lutas entre grupos que ocupam posições distintas na sociedade. A relação Tião, a sua família, nada mais é do que um microcosmo quando comparado à realidade problemática do Rio de Janeiro, para ser mais específico, dos morros cariocas da década de 50. Ao ler essa obra, senhores, ou ao assisti-la com uma peça de teatro ou na televisão, se eu não me engano, há um filme bastante legal, produzido pela Globo, talvez, não sei, vou pesquisar certinho e postar para vocês certinho depois. O que é o legal dessa obra? O porquê ela é importante no momento em que vocês forem realizar testes, como isso pode aparecer em um concurso, um vestibular, alguma coisa do tipo. Pessoal, a problemática da história gira em torno da briga de classes, a problemática da história gira em torno de grupos sociais entrando em confronto, porque os objetivos dos mesmos nem sempre dialogam com perfeição, eles são problemáticos. E o interessante dessa obra, pessoal, é que Gianfrancesco traz como pano de fundo a luta de classes, mas percebam, senhores, que em momento nenhum eu trouxe um personagem que representa os patrões. Isso mesmo, senhores. A realidade que ele quis pincelar foi justamente a realidade do cidadão pobre que vive no Morro Carioca. A voz do patrão não foi trazida à tona. Na verdade, o patrão é pincelado como uma entidade que representa uma empresa que é opressora. A voz do empresário, a voz do patrão não foi trazida porque o objetivo do autor foi justamente essa: pincelar, recortar aquele universo, o Morro Carioca da década de 50 e focar nele especificamente. Aí a gente pode encontrar a intencionalidade do autor e o teor do seu discurso, pessoal. Vejam bem, toda obra é limitante e limitadora. Professor, como assim? Pessoal, se a gente fosse trazer uma coisa extremamente fiel, aliás, perfeitamente fiel à realidade, nós teríamos de oferecer oportunidade de voz a todos os personagens sociais. Isso implicaria em apresentar a fala tanto daqueles que representam o grupo A quanto o B. Lembrando que o mundo não é tão simples assim. No grupo A e B há uma série de subdivisões e também há grupos não somente A e B, mas na verdade A a Z e de Z a A e 1 trilhão de vezes essas letras ao contrário, enfim. A realidade é extremamente complexa, ela jamais será representada como um todo, porque isso é impossível. Então, identificar o recorte do autor, a temporalidade, o lugar e os personagens é bastante importante, porque a partir daí a gente consegue identificar a intencionalidade daquele que produz. E a intencionalidade de Gianfrancesco foi justamente essa: retratar uma parcela pobre da população, mais especificamente aqueles que vivem no Morro do Rio de Janeiro, na década de 50, e as problemáticas envolvendo a realidade desses senhores nesse lugar e nesse período. Senhores, espero que vocês tenham gostado. O que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, tá? E é muito legal falar com vocês. Eu sempre fico muito feliz. Um beijo.